Vamos fazer uma oração, vamos começar essa primeira aula de fundamento. Nós estamos agora no momento da criação. A criação vai ser a primeira estaca onde nós vamos falar, né? E hoje nós vamos falar a respeito da criação de todas as coisas. Então vamos orar antes de nós entrarmos na nossa aula. Pai amado, Pai querido, nos rendemos a Ti e sabemos, Deus, que Tu és dono de todas as coisas, Tu és o soberano da nossa vida e nós então colocamos diante de Ti o nosso pensamento, o nosso coração e pedimos para que o Senhor nos abençoe nesse momento, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ministre os nossos pensamentos e que nós possamos realmente aprender mais da Tua palavra para que o nosso amor por Ti cresça ainda mais. Em nome de Jesus, amém. Então, você que está começando agora com a gente, essa nova jornada de fundamentos, eu quero desafiar você a ter a tua Bíblia contigo, a ter um caderno onde você vai anotar. Nós temos as aulas que estão em PDF aí no aplicativo, mas nós iremos em breve também disponibilizar algum tipo de material já impresso para você poder comprar, se você quiser, na própria igreja, tá bom? Então, se você é um daqueles que gosta de grifar, de escrever do lado, de rabiscar, circular enquanto você está aprendendo, a gente quer oferecer isso para você já na modalidade impressa. Então, em breve, se Deus quiser, a gente vai ter isso pronto também, tá bom? Vamos lá. Então, Deus é o Criador de todas as coisas. Aula número 1. E eu quero ler contigo um trecho, um versículo, lá em Gênesis, capítulo 1, no versículo 31, tá? Então, diz assim, olha só. Viu Deus tudo quanto fizera. Isso aqui é logo após ele criar todas as coisas, inclusive o homem. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, nós encontramos na palavra de Deus as evidências de que Deus é um Deus criador. Isso, para nós que estamos chegando na fé, ou para aqueles que já estão caminhando na fé, é importante demais entendermos que todas as coisas foram criadas por Deus. E porque foram criadas por Deus, Ele nos recomenda uma perspectiva de que tudo que a gente viva, tudo que a gente faça, todas as coisas que estão ao nosso redor, tudo que está que envolve a nossa existência junto com, na interação com essas coisas, o Senhor nos aponta um caminho para que a gente possa olhar para essas coisas de uma maneira que lhe agrada, né? Então, encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 31, a respeito disso. O próprio versículo 1 de Gênesis 1 vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Então, aqui já vai falar a respeito dessa criação de Deus. Deus se apresenta para nós pela palavra de Deus já criando. E porque Ele cria, nós entendemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que estabelece todas as coisas, né? Um outro texto muito legal está lá no Evangelho de João, capítulo 1, eu já tenho marcadinho aqui, quero ler para você, versículos de 1 a 3, onde diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Parece redundante, né? Falar que nada do que foi feito sem ele se fez. Justamente para dizer o que João estava querendo dizer aqui, o que o Espírito Santo está querendo dizer para mim e para você por meio da palavra de Deus hoje aqui, é de que antes de Deus não há existência de nada. Deus, Ele é o alfa, Ele é o começo de tudo. Não há nada que antecedeu a Deus. Deus é o começo de tudo.
e a partir de Deus todas as coisas são criadas. Ou seja, nós não podemos crer que Deus tenha sido criado, mas nós devemos crer que todas as coisas foram criadas por Deus, porque Deus é o Alfa, Ele é o começo. Então não há nada antes dele, mas a partir dele tudo vem dele, ok? Isso é importante, a gente precisa fincar essa estaca no nosso coração, na nossa forma de entender, na nossa forma de olhar o mundo. Deus cria todas as coisas, né? Um outro texto muito legal é um texto que está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, que vai dizer assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, aqui de novo, o escritor de Hebreus vai dizer para nós que todas as coisas foram feitas a partir do invisível, mas algo muito valioso nesse versículo para nós aqui é que nós cremos nisso tudo pela fé. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não é pela ciência, é pela fé. Nós cremos pela fé que Deus criou todas as coisas. É por isso que quando nós entregamos a nossa vida para Deus, nós entregamos todo o nosso conhecimento, no sentido de que nós rendemos a Ele todo o nosso conhecimento. Não de que a ciência seja um monstro, ou de que a ciência seja do maligno, não tem nada a ver. A ciência é uma bênção, ela estuda e ela comprova coisas das quais, inclusive, a palavra de Deus vai dizer. E muito do que a palavra de Deus diz também não é um laudo científico, a palavra de Deus é o livro de relacionamento nosso para com o Senhor. Então, a Bíblia ela não serve para combater com a ciência a respeito de como as coisas foram feitas, mas a palavra de Deus é para que no Senhor nós possamos receber fé seja gerada no nosso coração e que a partir disso, pela fé, a gente entregue todo o entendimento do nosso coração, daquilo que diz respeito à criação de todas as coisas, para Deus, crendo que foi Ele quem criou todas as coisas. E o último texto que eu quero ler contigo aqui nesse momento também, está lá em Apocalipse capítulo 4. Eu quero abrir aqui também, já tenho marcadinho, versículo 11, tá bom? Apocalipse 4, 11, onde diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, aqui nós também vemos que todas as coisas foram criadas por causa da vontade de Deus. Mais um fundamento que a gente precisa colocar aqui nessa receita do bolo, né? É de que o Senhor criou todas as coisas porque Ele assim o desejou. Ele desejou criar todas as coisas. As coisas elas não foram criadas para suprir uma necessidade, uma urgência, uma demanda. Elas não foram criadas porque elas tinham que ser criadas por um propósito que talvez a gente possa achar em alguma ocasião, uma vez ou outra, mas todas as coisas foram criadas porque Deus desejou criá-las. E isso, para nossa fé, basta. Basta crermos que o Senhor, Ele fez o que Ele fez, porque Ele assim desejou. E assim nós entregamos a Ele toda a sabedoria, nós entregamos a Ele todo o domínio de tudo aquilo que foi feito, daquilo que nós já conhecemos, daquilo que nós vivenciamos e daquilo que há de ser ainda descoberto, não é? Você já parou para pensar como é incrível viver num mundo criado por Deus, onde muita coisa ainda há de ser descoberta e nós ainda haveremos de glorificar ao Senhor ainda mais? Você está vendo como a ciência coopera com os adoradores de Deus? Você está vendo como a ciência pode revelar a magnificência, a grandeza, a beleza de Deus ao longo dos anos? É só nós entregarmos o nosso coração crendo que realmente Ele é o autor de todas estas coisas
e a partir disso então, a nossa adoração a Ele será cada dia, cada vez maior e melhor, em nome de Jesus. Eu espero que você deseje isso também, em nome de Jesus, né? Então, nós temos aqui alguns versículos bíblicos que mostram a respeito de que, de fato, a palavra de Deus anuncia que Deus é o Criador de todas as coisas. Ao longo da história, nós vamos encontrar, né, muitos momentos onde as confissões, as primeiras confissões de fé, onde nos credos, né, o credo apostólico e tantos outros lugares, né, a confissão de Westminster, muitos lugares onde a igreja, desde os primórdios, né, nós estamos aqui, se você parar para pensar, nós estamos em 2023 depois de Cristo, ou seja, já rolou muita água, né, nessa fé aí toda que a gente desfruta, que a gente vive hoje. E é importante e é gostoso saber que o reconhecimento de Deus como Criador é algo que sempre foi assim, né? Ao longo de toda a história da igreja, nós vamos encontrar espaços, lugares, manifestações, declarações, escritos de que realmente se pregava e se confessava isso, de que Deus é o Criador de todas as coisas. Agora, quando a gente diz todas as coisas, a gente fala também a respeito do universo espiritual. Você já parou para pensar nisso? Deus não só criou as coisas que as nossas mãos podem apalpar, que os nossos olhos podem contemplar, mas Deus também criou o universo espiritual. Antes de Deus não havia universo espiritual. Deus não é uma mitologia como a história daqueles deuses gregos, né, que um fez o outro, que teve o outro, e que antes disso havia uma coisa. Não, Deus é o início. E a partir de Deus, até o universo espiritual foi criado, né? Por exemplo, lá em Neemias, né, uma oração, lá no versículo 6, olha que coisa linda que a palavra de Deus vai declarar. Neemias capítulo 9, versículo 6, diz assim: só Tu és Senhor, Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. Olha que coisa linda. A terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E Tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Ou seja, essa declaração para nós é de que Deus não fez só o céu, mas também o céu dos céus. Você já parou para prestar atenção que muitas das vezes na palavra de Deus a gente vai encontrar em alguns momentos uma referência ao céu e outra referência aos céus no plural? Muitas das vezes, nem todas, tá? Mas muitas das vezes, quando a terra está falando de céus, ela está falando da atmosfera. Ela está falando da faixa onde há vida, da faixa onde existe o oxigênio para que a gente possa respirar, onde existe a água, onde existe o solo para que a gente possa habitar, a gravidade, todo esse ambiente científico, onde nós como seres humanos podemos estar, né, dentro dessa atmosfera. A palavra de Deus, quando cita céus e terra, está falando dessa faixa, está falando do firmamento e está falando da atmosfera. Quando a palavra de Deus geralmente, não em todos os momentos, mas geralmente vai falar céu no singular, ela está falando das regiões celestes. Então olha que legal, né? A gente poder entender que Deus é o Criador da terra, dos céus e do céu, né? Do solo, do firmamento, da atmosfera e das regiões celestes, onde os seres espirituais habitam. E aí aqui, né, em Neemias nós vamos encontrar essa oração onde isso está sendo denunciado ou flagrado para a gente conhecer, né? Ou como, por exemplo, lá em Colossenses também, capítulo 1, do versículo 16, está escrito assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele
e para Ele. Olha que coisa legal, né? Então, aqui também não só está flagrando a criação das coisas invisíveis, das coisas espirituais, como dizendo que foi criado por meio dele e para Ele, né? E aqui a gente vai entrar numa conversa muito legal, que faz a gente pensar com um pouco mais de profundidade por que as coisas foram criadas, né? Talvez você pergunte qual é o propósito da criação, né? E o propósito da criação, em primeiro lugar, é executar a vontade daquele que criou, Deus. Então, o propósito da criação, a criação ela está toda submissa à vontade de Deus. E Deus, então, Ele cria e Ele permite com que a criação cumpra aquilo que ela foi gerada para fazer, para se tornar, para se transformar, né? Salmo 19, versículo 1, vai dizer assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos, né? Os céus declaram a obra de Deus. Ou seja, os céus estão ali para executar a vontade de Deus, declarando a obra de Deus. Assim como o firmamento proclama a obra das suas mãos. É por isso que muitas das vezes, quando nós olhamos para aquilo que foi criado, nós ficamos maravilhados com Deus. Nós desejamos adorá-lo, nós desejamos engrandecê-lo, porque são coisas que quando a gente olha, quando a gente coloca o nosso foco naquilo, quando a gente fica vislumbrando aquilo, a gente começa a perceber como Deus é maior do que a gente achava que Ele era, né? É como que se fosse uma oportunidade da gente expandir o nosso coração, a nossa fé nesse Deus maravilhoso, porque a gente olha para a obra das suas mãos, a gente olha para a criação, e não é o que a ciência faz? A cada dia, a cada momento, a cada nova descoberta, a ciência simplesmente nos dá mais um motivo para a gente adorar esse Deus maravilhoso, mais um argumento para a gente exaltar esse Deus que é inimaginável, né? Você não consegue nem imaginar, Ele é inimaginável, Ele é maravilhoso, né? Então tudo que Deus cria serve ali para executar a vontade de Deus. Você já leu, por exemplo, a história de Jonas, no livro de Jonas, né? Um dos profetas menores ali no Antigo Testamento. Se você parar para perceber, a tempestade, a sorte, os marinheiros, o grande peixe, os ninivitas, o vento oriental, o arbusto e até o verme foram criados, estão ali para contar uma história de resgate, para contar uma história de perdão, uma história de redenção, né? Então, a criação, ela executa a vontade de Deus, né? Então, tendo falado tudo isso para você, eu quero falar a respeito agora de 7 significados desse fundamento de que Deus criou todas as coisas, né? O que para nós, ou melhor dizendo, o que para nós é interessante a gente pensar quando a gente pensa a respeito de que Deus criou todas as coisas. Em primeiro lugar, a gente precisa entender isso de forma muito clara, que quando nós falamos que Deus criou todas as coisas, Ele não criou a partir de algo que já existia, né? Então, quando a gente diz, se a gente dissesse que Deus cria algo a partir daquilo que já existe, a gente estaria falando a respeito de um dualismo, de que Deus, num determinado momento, Ele teve acesso a uma matéria-prima e a partir dessa matéria-prima, então, Ele vai construir alguma coisa, né? E nós precisamos entender que isso não é o que nós cremos. A palavra de Deus deixa muito claro que Ele cria com a sua voz todas as coisas para que aquilo que não existe torne-se a existência, né? Venha à existência. Então, isso é muito importante. Ele chama a existência a própria matéria-prima. Talvez você pense assim e lembre, né, de que o homem, por exemplo, foi criado do barro. Mas quem criou o barro? Deus criou o barro, né? Então,
tudo que Deus cria é a partir dele mesmo. Ok? Esse é o primeiro fundamento que nós precisamos ter muito estabelecido na nossa fé quanto à criação de Deus para com todas as coisas. A segunda, que é muito importante também, é que Deus cria todas as coisas sem procedentes, ou melhor, Ele cria todas as coisas a partir da sua criatividade, que até então não havia nada antes. Deixa eu esclarecer um pouco mais ainda isso para você. Quando um artista, um músico, ele vai compor uma canção, ele compõe uma canção baseado em uma linguagem que já existe. Por exemplo, se esse compositor ele é brasileiro, ele vai compor no português, ou seja, palavras já foram inventadas, né? Ele vai pegar um instrumento musical onde notas musicais já foram estabelecidas, ele vai usar de um timbre, de uma sonoridade, onde aquele instrumento musical já tem oferecido esse timbre, essa sonoridade para outras canções que vieram antes dele, e ele vai olhar para dentro dele, nos arcabouços da alma dele, e ele vai começar a puxar tendências musicais, rítmicas e poéticas do histórico dele. Então, ainda que ele vá com aquela música num lugar e ele diga, isso daqui é autoria minha, e ele se torna então patenteado, né? A primeira composição, se você olhar para aquela composição, você vai encontrar pedaços de coisas que já vieram antes dele. Agora, com Deus não é assim. Quando Deus cria todas as coisas, a criatividade dele já é parte da criação do que ele vai criar. Olha que coisa maluca, né? Ele vai usar da criatividade, ele vai criar a criatividade para criar as coisas. É por isso que tudo que ele faz, de fato, é inédito. Se há um significado profundo na palavra inédito, está em Deus. Porque quando ele cria, é inédito. É pela primeira vez. Não há resquícios daquilo que era antes do que ele criou. Que coisa linda, né? Esse Deus é maravilhoso. Terceiro, importante demais a gente entender, nada do que foi feito é essencialmente mal. Deixa eu explicar isso para você até antecipadamente. Nós estamos no momento da criação, no pilar da criação na nossa aula de fundamentos. Nós vamos chegar no momento onde nós vamos para o pilar da queda, onde o homem que Deus cria decide pecar. E quando ele decide pecar, ele sai de um ambiente, não é que a palavra vai chamar de Éden, um jardim preparado, perfeito para o convívio do homem com Deus e do homem com o homem também, né? Porque essa era a proposta. Ele vai sair desse lugar e por meio do pecado que entra no mundo, todas as coisas começam a ser distorcidas. Então a terra e as coisas que Deus criou, que Deus viu que era muito bom, não fica mais tão bom, porque o pecado começa a distorcer. Então assim, eu creio piamente de que a terra que a gente vive hoje, quando Jesus voltar e reinar realmente no milênio aqui na terra, né, isso é lá no futuro, a gente vai falar sobre isso também depois, eu creio que nós seremos surpreendidos pelo que a terra vai gerar, pelo tipo de fruta, pelo tipo de vegetação, pelo tipo de madeira, pelo tipo de material que vai ser, que a terra vai poder produzir. Porque hoje nós estamos vivendo num mundo que jaz no maligno. Nós estamos vivendo num mundo onde o pecado o manchou. E por causa disso, a gente não tem mais o privilégio de viver na ideia ideal deste mundo. Entretanto, nada do que Deus fez neste mundo, da sua criação, é essencialmente mal. Ou seja, nada do que há nesse mundo hoje que nós estamos aqui tem origem maléfica. Entende? Ainda que você pense nas pragas, ainda que você pense nas coisas mais
escabrosas aí que hoje a terra tem produzido, se ela tem produzido e tem vivido nessa intensidade, nessa realidade, é porque o pecado manchou essa terra. E essa terra hoje, ela está precisando de redenção. Então, quando eu e você nos aproximamos do Senhor, quando eu e você somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, começamos essa jornada de vida com Jesus, e a gente vai falar também sobre isso num outro fundamento, nós começamos então e temos o privilégio de começar a olhar para essa terra com outros olhos, não mais como uma terra maligna, não mais como uma terra que somente produz as coisas ruins e que ela está se decompondo em decomposição, mas nós somos chamados para transformar esse lugar, para melhorar esse lugar, para cuidar desse lugar. Aliás, esse foi o primeiro mandamento que Deus deu a Adão, antes mesmo de criar a Eva, para que o homem pudesse dominar a terra. E esse dominar está diretamente ligado no sentido de cuidar, de tomar conta, de usar com moderação, de ser responsável, né? Então, a gente precisa assumir com essa ideia de que aquilo que Deus fez é essencialmente mal. Nós precisamos nos lembrar que o que Deus fez foi bom e foi muito bom, entende? Então, a gente não pode nutrir essa ideia de que o mundo jaz no maligno e então o mundo que se lasque, entende? Nós temos uma responsabilidade, porque essa responsabilidade ela está diretamente vinculada com a nova identidade que Deus nos deu. Deus nos deu a identidade de filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, aonde a gente toca, aonde a gente anda, o que a gente faz, nós podemos cuidar, fazer aquilo prosperar, transformar os ambientes, os lugares, realmente, né? Então, isso é muito importante. Quarto significado que é muito importante neste fundamento de que Deus criou todas as coisas, né? Justamente porque nós entendemos que tudo aquilo que Deus criou foi muito bom, o homem, ainda que o homem não esteja nos caminhos do Senhor, é criação de Deus e também, ainda que haja uma semente do pecado, onde a gente vai estudar um pouco mais lá na frente, né? Quero fazer um parênteses aqui, talvez em algumas coisas do que a gente está falando, você não esteja entendendo integralmente o que eu estou falando, mas segura firme aí, porque ao longo de tudo aquilo que a gente vai estar ensinando nessas aulas de fundamento, os quebra-cabeças vão começar, as peças vão começar a se encaixar uma na outra, e aí você vai conseguir entender com mais clareza tudo o que está sendo falado, tá? Então, ainda que em algum momento eu esteja falando alguma coisa que você, poxa vida, mas isso aqui, né? A gente vai chegar lá e aí você vai ter a foto perfeita, né, desse quebra-cabeça que está sendo montado, tá bom? Mas veja só, o homem, ainda que o homem ande no pecado, ele é criatura de Deus. E Deus, quando criou, ele viu que era muito bom, sabe? Porque, por exemplo, se a gente parasse para pensar de que o homem, quando ele está longe do Senhor, ele é em essência mau, como é que Jesus haveria de vir de uma mulher? Entende? Não faz sentido, né? Inclusive, houve até uma ideia no passado, né? Os docetas, eles se chamavam docetas, os que acreditavam no docetismo, de que a matéria ela era má. Então, tudo aquilo que era matéria, que era físico, era má. Então, Jesus, de maneira nenhuma, poderia ter sido encarnado como ele veio. Eles acreditavam que Jesus ele tinha forma de homem, mas não tinha corpo humano. Olha que loucura, né? Porque eles acreditavam que a matéria era má. Então, olha que extremo pode chegar uma crença
de que as coisas têm por essência a maldade, né? A gente não pode pensar nisso, porque senão como é que a gente vai se responsabilizar, como é que a gente vai cuidar daquilo que é criação de Deus se a gente acha que aquilo essencialmente é mal? Faz sentido? Então, pensa nisso com carinho, né? Olha só o que 1 Timóteo capítulo 4, dos versículos 1 a 5, Paulo vai combater escrevendo para Timóteo exatamente isso. Olha só, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha só como Paulo vai admoestar esse tipo de pensamento. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada, né, que não está mais funcionando, e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Olha que loucura! Pois tudo o que Deus criou é bom. Paulo lembra Timóteo a respeito disso, né? E nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, Paulo lembra mais uma vez, né, o seu filho na fé, Timóteo, nesse momento, contra essa ideia dos docetas, do docetismo, a respeito de que a criação, em algum momento, ela caiu de tal maneira que ela agora é essencialmente má. Não, continua sendo muito bom. Deus continua amando. Deus amou o mundo, não é? Veja que em João 3,16 não está dizendo que Deus amou os homens, está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira. Então é algo que realmente está no coração de Deus. Deus olha para esse planeta e Ele olha para os seus filhos e Ele anseia pelo dia em que Jesus sim vai reinar aqui, colocar todas as coisas em ordem e mostrar para a gente como é que era para ter sido desde o início. Mas ainda assim, pela pessoa do Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, nós temos o privilégio de, pela leitura da palavra e pelo convencimento do Espírito Santo, vivermos uma vida que agrada ao Senhor, fazendo bem à terra, fazendo bem ao próximo, não é? Cuidando de tudo isso que Deus nos deu, com zelo, com cuidado, com alegria, multiplicando os talentos, né? Sendo mordomos daquilo que Deus fez, usando com moderação, com responsabilidade cada uma das coisas, né? Você pensa aí nas comportas de águas potáveis, né, nos lençóis freáticos, nessas nascentes e tudo isso, a gente não pode virar as costas para isso, a gente não pode virar as costas para o consumo de madeira, de árvores, de florestamento, isso é uma responsabilidade nossa, porque Deus fez a terra para nós e fez nós para a terra. Né? Deus fez toda essa obra de Deus, que Deus olhou e disse é muito bom, ela tem ali uma sinergia, ela tem ali um convívio, um envolvimento um com o outro, e nós não podemos separar isso de maneira alguma. Tá? E quinto, há uma conexão, olha só o que o texto vai dizer aqui, há uma conexão e uma afinidade entre as outras partes, entendendo que até a matéria inanimada também vem de Deus, né? Todos os detalhes daquilo que Deus faz, até aquilo que a gente pode chamar de matéria inanimada, né? Uma matéria que não tem vida, né? A matéria inanimada é essa, a matéria que não tem vida, um grão de areia, né? Veja, até o grão de areia Deus usou para falar com Abraão a respeito da sua geração, né? Uma coisa assim que de repente seria a coisa mais inútil, que alguém poderia pensar e dizer, que coisa mais inútil essa areia, né? Tem gente que não gosta de ir para a praia, né? Vai para a praia já quase que meio de galocha, né? Porque tem medo dessa areia que não desgruda do corpo, né? Mas pensa que até aquele grão de areia que Deus criou, né? Além de todo o propósito do ambiente em que ele está ali, que ele cumpre um propósito, ele também foi usado para que Deus
dissesse a um homem que a sua geração seria incontável como os grãos de areia. Olha que coisa mais graciosa, que coisa mais maravilhosa que Deus faz, né? Sexto, Deus não está distribuído na criação. Gente, o nome disso é panteísmo, né? Pessoas que acreditam que Deus está na matéria, né? Nós não podemos acreditar nisso. Deus sim criou todas as coisas. Deus sim é onipresente, a gente vai falar sobre isso lá na frente, nos atributos de Deus, mas Deus não está nas coisas, Ele não está na matéria, né? Não é porque você unge um carro, né? Ou você unge uma porta, ou você unge uma pessoa, Deus, uma pessoa, claro, na pessoa do Espírito Santo, né? Mas num carro, numa porta, num objeto, numa mesa, numa casa, Deus não está, Ele não é uma energia que é dividida na terra e que parte daquilo que a terra é, Deus é. Não, isso é uma loucura, isso é um panteísmo, é uma crença antiga, né, que o cristianismo não tem nada a ver com isso. Tá? Então, é muito importante a gente ter isso muito claro. E, por último, sétimo lugar, Deus ele está envolvido na criação. Ou seja, Ele não é como aquele Deus grego que cria e depois se afasta, vira as costas e vai embora, né? Ou essas ideias filosóficas. Não, Deus está diretamente envolvido na sua criação, né? Jó capítulo 12, versículo 10, vai dizer: na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano, nas mãos de Deus, né? Veja só o que a palavra vai dizer para nós. Vai dizer que Deus não só cria, mas Ele cuida. Ele está com seus olhos sobre nós. Ele tem na sua mão, veja, Ele faz da terra estrado dos seus pés. Deus está presente em todo momento e em toda ocasião. E para o homem, ainda que mais distante dos caminhos de Deus, ainda que o mais longínquo possível, um simples pedido de socorro, Deus se torna aquele que é o mais presente do que todos. Veja como Deus está perto, Deus está envolvido com a sua criação. Ele não está agora numa outra galáxia, num outro planeta, fazendo alguma outra coisa, Ele está presente. Aliás, todas as coisas estão funcionando porque Ele as permite funcionar. Que delícia, que consolo, que alento pensar nisso, né? Da gente ter a certeza de que Deus realmente é um Deus presente. É um Deus que Ele não só cria de forma criativa, de forma inédita, mas que Ele está aqui conosco. Isso é bom demais. Que privilégio, que honra. Que desejo de adorá-lo ainda mais que gera numa hora dessas, né? Da gente saber que Ele é perfeito, que Ele faz todas as coisas com perfeição, que Ele não vira as costas, que Ele não nos abandona, que Ele não nos deixa à deriva, né? Mas Ele está aqui e agora, Ele está aí com você, Ele está aqui comigo. Ele é bom demais, Ele é bom demais, Ele é bom demais. Então, eu espero que esse ensinamento, ele gere em você amor pelas coisas que Deus criou. Não um amor que gere uma idolatria, mas um amor, um respeito, um cuidado, um zelo, uma atenção devida, né? A forma em que você conduz a tua empresa, a forma em que você cuida do teu lixo, a forma em que você está lidando com as coisas, né, os descartes, com tudo aquilo que envolve a nossa vida, com tudo aquilo que está no nosso dia a dia, a forma em que você olha para a criação, né, a criação, e é um cuidado que a gente precisa ter, sabe? A gente não pode idolatrar a criação, né? É muito lindo, eu amo assistir nascer do sol, o pôr do sol,
esses cenários, né, de tirar o fôlego da gente, né, de você estar de repente em cima de uma montanha e olhar todo aquele horizonte, aqueles montes e o sol lá longe e aquela nuvem e aquele ambiente, que isso eleve os teus olhos para o Senhor, que isso gere em você uma nova canção ao Senhor, mas que jamais você prenda os teus olhos na natureza e faça da natureza o teu Deus, né? Que isso seja... Imagina que loucura seria, né? Já que a gente está falando de uma maneira até meio que lógica aqui, que loucura seria você deixar de adorar o Criador para adorar a criação? Seria uma loucura, né? É a mesma coisa que você ter da janela da tua casa uma vista vislumbrante da natureza e você um dia parar ali e pintar um quadro a respeito dessa natureza, colocar do lado e fechar as cortinas, né? Seria uma loucura. Na mesma intensidade ou ainda 3 vezes mais, 10 vezes mais, é você parar para adorar a criação e deixar de adorar o Criador, né? Então não faça isso. Volte os seus olhos, o teu coração para aquele que criou todas as coisas, para aquele que ainda criou tantas coisas das quais a própria ciência ainda está por descobrir. Que coisa linda, né? Em nome de Jesus, que você seja abençoado. E para concluir, eu quero falar a respeito de algumas teorias, tá? Que quando a gente fala da criação, né? E, gente, isso aqui foi um pouco de material coletado para falar com vocês a respeito da criação. Tem muito a ser lido, é um universo infindável, mas esses fundamentos, esses 7 fundamentos que eu passei contigo aqui, eles são principais para que você possa realmente alicerçar a tua fé no lugar certo com relação à criação de Deus, né? Mas existem algumas teorias das quais lê-se Gênesis, os 6 dias de criação, né? Sabemos que no 7º Deus descansou, mas nos 6 dias Deus criou. E baseado inclusive na própria ciência, descobrindo coisas e podendo medir a idade de uma rocha, enfim, de coisas do gênero, as teorias vão sendo criadas, né? Então eu quero passar brevemente por 4 teorias que hoje em dia ainda se fala bastante. 2 delas são teorias que falam da ideia da Terra Antiga. O que é Terra Antiga? Quando você ouvir a respeito desse termo, Terra Antiga, é que a Terra ela já foi datada com mais de bilhões de anos, tá? Então, todas as teorias da Terra Antiga são com datas de bilhões de anos. Então, uma dessas teorias é a teoria do dia Era. A teoria do dia Era vai dizer que desses 6 dias que Deus criou todas as coisas, esses dias, eles não são dias de 24 horas, mas eles têm um significado de um período, tá? Então, esse período pode ter sido de milhares de anos, de um dia para o outro. Então, ele vai falar que cada dia, né, podem ter sido eras, para que esse dia fosse terminado, né? A segunda teoria, ainda na Terra Antiga, é a teoria da estrutura literária, né? É como que esses dias também ele tivesse uma ideia mais lógica do que cronológica, então por assuntos, né? Então, no primeiro dia, Deus vai criar os céus e a terra. No segundo dia, né, e aí, consecutivamente, Deus vai criando as coisas. Essa é a teoria da estrutura literária. Já na ideia da Terra Jovem, né, então nós temos a Terra Antiga, que é a ideia de uma Terra de bilhões de anos, e temos as teorias também da Terra Jovem. A ideia da Terra Jovem é de que a Terra vai ter milhares de anos, como por exemplo, se a gente for ali no sentido genealógico dos nomes na Bíblia, você vai datar a Terra aí com 7, 8 mil anos,
tá? Então, dentro dessa ideia, estão as teorias da Terra jovem. Uma delas é a teoria do tempo ideal, ou seja, há uma teoria de que Deus construiu a Terra, ainda que sendo jovem, no sentido de 8.000 anos, 7.000 anos, ela tem aspecto de uma Terra de bilhões de anos. Essa teoria é um pouco absurda, porque é como que se você achasse que Deus quisesse fazer pegadinha com a humanidade, né? Não combina com Deus. Mas enfim, é uma teoria. Existe uma outra teoria da Terra jovem, que é a teoria do dilúvio, de que no momento do dilúvio, então, houveram ondas e vendavais de mais de 1.000 quilômetros por hora, em que gerou na Terra esse aspecto de uma Terra muito mais velha do que a idade que ela tem, né? Então, enfim, são só ideias aí, né, para você, de repente, se há uma curiosidade, no conteúdo a gente colocou até indicações de livros dentro dessa temática, né? Talvez você que está ouvindo aí, você fala, poxa, mas para mim isso daí é importante, eu gostaria de me aprofundar. Nós temos aí indicações de livros para te passar e, obviamente, se você quiser também vir falar comigo a respeito disso, eu tenho mais material para te indicar, né? Mas valeu a pena só uma pincelada aí para gerar curiosidade. Pelo menos isso vale a pena, né? Então, é isso, gente. Por hoje é só. Nós estamos aqui encerrando, então, a nossa aula dentro da criação, primeira aula, né, a respeito de todas as coisas, da criação de Deus para com todas as coisas. Eu espero mesmo que você tenha sido edificado e vá lá para o nosso material agora, leia, tire um tempo para ler, né, o nosso PDF. Tenho certeza que, né, ali está de forma explicativa, muito mais minuciosa, com muito mais detalhes, né? Nós temos o teste para você fazer também, para a gente ver se você entendeu, né? Isso é importante. Não tenha pressa, deixa eu te dizer algo, não tenha pressa para fazer esses fundamentos. Se de repente você quer voltar, assistir de novo, se você de repente estava assistindo e você foi interrompido por alguma outra tarefa, pausa, volta, assiste de novo, né? Uma das vantagens de estar sendo online é essa, que você pode aí traçar no teu tempo, na tua velocidade, na tua necessidade. Se de repente eu falei a respeito de alguma coisa que te gerou mais curiosidade, você vai lá para a Palavra de Deus, se debruça sobre ela, estude ela, né? A gente sabe que quem faz os estudos serem bons ou ruins, né, uma grande porcentagem é o aluno. Então, dedique-se aí, eu tenho certeza absoluta que vai ser uma bênção para você, tá ok? Então, até a próxima, que Deus te abençoe.